O agronegócio, Renan, a indústria aqui em Ponta Grossa, sempre puxando aí números aí de empregos expressivos no CAGED, as cooperativas em Ponta Grossa, em demais municípios dos Campos Gerais, são um motor muito grande aqui, impulsionam muito, geram muitas riquezas e movimentam a economia. Como que elas se inserem no plano de governo de vocês, nas propostas nacionais do Partido Missão, como aproveitar esse potencial e os dados, os números que já tem, que já se apresentam aqui como a riqueza da região, como que vocês pensam, como que você enxerga esse cenário e como ele agrega as suas ideias aqui para o Paraná. Olha, as cooperativas agrícolas, o associativismo dos produtores rurais, e esse associativismo ele parte tanto da produção até a parte de créditos. Tem cooperativa de crédito, você tem, vamos dizer, cooperativas que acabam criando seus próprios silos e áreas de armazenamento. O que você tem aqui é muito acima da média nacional. Eu não tenho como vir aqui e não falar bem, porque eu estou rodando o Brasil. Eu vejo coisas aqui que eu não vejo no resto do Brasil. Por isso que eu fico, desculpa a palavra, pistola, para não falar outra palavra, com a questão logística. Por exemplo, a parte de silo e armazenamento, você anda a cada 15, 20 quilômetros aqui, você vê um complexo de silo e armazenamento, saindo de Cascavel, vindo para cá, a mesma coisa de Maringá e Londrina. Aí eu pergunto, tá, iniciativa privada, as cooperativas fizeram isso, enquanto isso a estrada tá estragada. Você vê, assim, ó, aqui tá a iniciativa privada, aqui tá o poder público não trabalha direito, a iniciativa privada trabalha direito. Então, como eu deixo de atrapalhar? A pergunta sempre é, como eu deixo de atrapalhar a iniciativa privada? Como eu descentralizo o universo bancário, o universo de empréstimos no Brasil, para que essas cooperativas de crédito possam ter mais margem para crescer. 2, como eu aumento a capacidade de execução de garantias para que os empréstimos feitos por as cooperativas que tem aqui, eles possam ser bem executados. Essa é uma reclamação. Hoje, por exemplo, os juros são altos e o spread bancário é alto, também porque na hora que uma empresa de crédito, qualquer uma, empresta o dinheiro para alguém, na hora dela cobrar, se aquela pessoa não pagou, ela não consegue executar a dívida. Aí ela fala, pô, se não consigo executar a dívida, ou demora muito para executar a dívida, fica caro, então não vale a pena eu emprestar. A gente precisa facilitar esse tipo de trabalho, porque facilita o capitalismo. E o capitalismo aqui está desenvolvido. Aqui está num nível, Goiás está similar, em que, vamos dizer, as cooperativas, os fazendeiros estão acumulando recurso e eles querem agora investir em outras áreas. Então o filho de um fazendeiro quer também investir numa empresa de tecnologia, ele quer investir numa indústria. Eles mesmos são o motor do crescimento. Esse fenômeno aconteceu em São Paulo, quando a indústria cafeeira em São Paulo começou a fazer manufatura. Eles saíram do café e foram para a indústria. Então, a gente está nesse processo acontecendo aqui. O lance é o governo não atrapalhar. O modelo aqui está funcionando tão bem, e eu acho que essa situação ela é tão, como eu posso colocar, positiva, que eu não teria um grande plano nacional visando aqui, deixar de atrapalhar o empreendedor. O foco nosso, do Estado, tem que ser atuar em outras regiões. Inclusive levar o modelo de cooperativa e associativista para o Nordeste, por exemplo, em que essa cultura não é grande. Eu estou vendo a gauchada que fez boa parte do agro, inclusive na região oeste aqui do estado, chegou lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E lá eles estão fazendo cooperativa e está funcionando. Agora, como eles não têm essa cultura para lá, nós temos que levar empresas daqui para lá também. E fazer o que eles estão fazendo aqui, lá também. Isso vai beneficiar, inclusive, o faturamento dessas empresas que são sediadas aqui no estado. Isso é bom para todo mundo. E é um modelo de, vamos dizer, de exportação aqui da região. Então, colocando de maneira clara em linhas bem diretas, investir em infraestrutura, abaixar impostos, ter segurança jurídica, vocês já sabem o que fazer. É igual o que eu falo quando eu rolo no interior de São Paulo. Eu não tenho muito que, eu vou deixar de atrapalhar, vocês já sabem o que fazer. Aqui, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, só deixa a galera trabalhar. Para de atrapalhar que o paranaense já sabe o que fazer. Sim, e considerando que se tratar de uma região muito forte aqui nos Campos Gerais, muitos municípios aí trabalhando em conjunto, um dos pontos, uma das pautas importantes nas propostas de vocês, Renan, é a questão da diminuição dos municípios no Brasil, não se tratando aqui especificamente do Brasil, né? Poderia explicar como que acontecerá isso, que critérios que vocês avaliam dentro dessa ideia, até para o pessoal entender melhor do que se trata e evitar, claro, uma disseminação equivocada dessa ideia, porque é um ponto que eu particularmente poucas vezes vi sendo tratado, se não nunca vi sendo tratada nas campanhas, nos projetos. E vocês chegam aí com essa posição. Explica pra gente como seria. De maneira muito simples, para quem é do Paraná e está nos assistindo. Você fala, pô, mas, sei lá, tem um familiar em Entre Rios, sei lá, família em municípios muito pequenos. Se o seu município pequeno, ele é autossustentável, ou seja,
a arrecadação dele é suficiente, a população é economicamente ativa, ele vai continuar tudo normal. Nem sei se existe alguma cidade no Maranhão que é autossustentável. Tô para ver se tem. Agora, aqui no Paraná, a maior parte é autossustentável. Então aqui no Paraná essa é uma questão menor. Agora, como o Paraná se beneficia dessa questão? A partir do momento que eu reduzo o número de municípios nos estados em que os municípios são insolventes, que eles não pagam as próprias contas, eu vou economizar. Imagina o seguinte, se eu reduzo de 5.800, 5.500 municípios para 2.800 municípios, 2.700, eu reduzi mais de 2.000 municípios. São entre prefeito e vice-prefeito, menos 4.000 prefeitos e vice-prefeitos, menos milhares de câmaras de vereadores, milhares e milhares, dezenas de milhares de vereadores que deixaram de existir, dezenas de milhares de verbas inúteis. Eu estou literalmente cortando uma massa de políticos que não precisava existir. E isso vai ter que ser feito. Aí, faz parte de um processo, vai sobrar mais dinheiro para a federação. E esse mais dinheiro aumenta investimento. Aumentando o investimento, eu consigo investir em infraestrutura para as pessoas aqui. Porque aqui está precisando desses investimentos que a gente está falando o tempo todo. E sobra também dinheiro para você reduzir imposto. Então, esse é um projeto que ele ataca um tema que é nacional, mas que ele tem uma distribuição diferente. A partir do norte de Minas para cima, os municípios realmente são pequenos e economicamente eles não fazem sentido. Então, juntar os municípios para você criar um município maior, com uma administração só, que se torna mais funcional e rentável, é um caminho para resolver a administração pública do Brasil. Esse seria um dos principais pontos para a economia do país que vocês pensam, que vocês propõem, porque todo mundo fala, a gente vê essa mensagem que assusta até muitos brasileiros, sobre o Brasil está quebrando, o Brasil vai quebrar. Seria um caminho, acredita que esse é um caminho para buscar a solução no longo prazo? É parte da nossa reforma administrativa, que é a reforma da administração do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser remodelado porque ele vai quebrar. E comenta-se, é verdade, ele quebra até 2028 se nada for feito. Então eu vou fazer uma reforma fiscal muito agressiva para mexer em gastos do governo federal, em injustiças do governo federal, para cavar só em cortes nos gastos obrigatórios coisas de 250 bilhões e também depois poder reduzir os juros, que aí eu economizo mais um monte reduzindo os juros e ainda o dinheiro fica barato para as pessoas. Mas a reforma administrativa ela vai mexer, no fundo, com gastos do Estado brasileiro, com certeza, vai racionalizar, vai tornar mais inteligente a forma como a gente gasta o dinheiro nos municípios do Brasil, isso vai ser perfeito, vai acabar com uma classe política parasitária de, vamos colocar aqui, prefeito e vereador vagabundo. A vida das pessoas no Nordeste, especialmente, vai melhorar demais. Aí o cara fala, pô, mas eu tô em Ponta Grossa, por que o Renan já falou do Nordeste? Porque, meu amigo, se eu não resolver o Nordeste, no mínimo, aquelas pessoas vão migrar pra cá, e você tem uma pressão sobre os serviços sociais aqui, você tem favelização, porque às vezes você não consegue ter casa para receber essas pessoas, você tem problemas sociais aqui gerados por uma desigualdade. Então eu tenho que resolver lá para tua vida ficar boa aqui, no mínimo. Então a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então esse assunto é muito importante. E reduzindo esse número de cidades, eu consigo aí implicar uma coisa que nós estamos chamando de lei de responsabilidade administrativa, né? Que funciona da seguinte maneira, um prefeito, e aqui também vai ser assim no Paraná, todo prefeito ele será avaliado, além do povo, através do voto, ele vai ser avaliado por critérios objetivos. Aí, o que é um critério objetivo? É assim, o povo não sabe avaliar se o prefeito colocou esgoto ou não. O povo não sabe avaliar se a educação melhorou ou não. A maior parte da população, na maior parte dos municípios do Brasil, não ligam para as coisas que importam. Se o prefeito dar um dinheirinho, colocar um parente na prefeitura, fizer um show do Wesley Safadão, isso em cidade pequena, ele compra o voto de todo mundo. Isso se ele não compra mesmo, como acontece em muitos lugares. Pois bem, a gente vai estabelecer critérios que vão ser assim. O prefeito vai ter que cumprir, aumentar a cobertura de esgoto no mandato dele, sempre. Ele vai ter que melhorar as notas no ranking do SAEB, que é o ranking do ensino básico. Ele vai ter que ir bem nos provões gerais que tem na parte de educação e nas avaliações que a gente vai fazer sobre tempo de atendimento na área de saúde. Tudo que ele melhore, a gente vai ter uma pontuação. Se ele cumpre uma pontuação, tá tudo bem, concorre para a reeleição, vida que segue, pode receber emendas no município. Se ele não está fazendo isso, não pode receber emenda no município e o prefeito não pode gastar com shows, com nada supérfluo. E se ele não cumpriu no final do mandato, ele não pode concorrer, ele perde direitos políticos por 8 anos. Por quê? O entendimento nosso é, as pessoas nos municípios não estão sabendo avaliar o prefeito. E quando o prefeito não cuida do que ele precisa cuidar, entendendo, o dinheiro vem, o dinheiro vai para os municípios. As pessoas não são atendidas, se as pessoas não são atendidas, a vida não melhora. Aí elas vão mudar, vão para outros lugares. Então a gente precisa urgentemente fazer os prefeitos trabalharem direito, mesmo que isso custe até os direitos políticos do prefeito. Aí vai todo mundo pular, vai todo mundo rebolar, vai procurar um meio de fazer uma gestão direito, porque dá para fazer gestão decente. Dá. Assim, o dinheiro inclusive existe.
O que nós temos que fazer é obrigar o político a executar isso aí. E os políticos não estão executando, especialmente nos lugares mais pobres. E como você vê, Renan, o cenário da saúde e da educação? O que, que você pensa? Aqui, por exemplo, no Paraná, tem tanto em escala aqui local, em Ponta Grossa, como no estado também, muito se fala em terceirizações na saúde, terceirização na educação, há muitos protestos nesse aspecto. O que, que você pensa para essas duas áreas tão importantes aí para o nosso futuro? Vejo problema nenhum na parte de terceirizações. Tudo que for atividade meio e não atividade fim, pode ser passível de ser terceirizado e, inclusive, podemos, e vejo com muito bons olhos, parcerias públicos-privadas, tanto na área de educação quanto na área de saúde. A gente não tem que ter medo disso, de maneira alguma. Tanto que, pense o seguinte, se uma pessoa ascende à classe média, a primeira coisa que ela faz é ter um plano de saúde e colocar o filho numa escola privada. Ou seja, quando o dinheiro vem, ela corre para o setor privado. Quem tem medo do setor privado é sindicato, do setor público, que quer trabalhar com um ritmo diferente. E essa é uma realidade que a gente vai ter que encarar. A educação no Brasil vai muito mal, os rankings internacionais mostram isso. E você, aí vai também a sua experiência na realidade. Sugiro que todo mundo converse com um menino que saiu do ensino médio, agora que veio de uma escola pública. Mal sabe falar português direito, e se botar para escrever 3 parágrafos, você vê a desgraça que é. As pessoas hoje não sabem escrever. E por quê? O Brasil se tornou um país de analfabetos funcionais. Nós fizemos escolhas muito erradas em termos de educação. Antigamente, quem está nos ouvindo, que tem mais de 40 anos, vamos botar aí, aprendeu a ler e escrever com método fônico. O método, sabe que você ia lá na escolinha, tinha os cadernos de caligrafia, A, B, B, A, Bá, Bá, Bé, Bi, Bobu, ou Vá, Vé, Vi, Vovu. Acabou. É uma ou outra escola que faz, e aí você tem métodos alternativos. Os métodos alternativos, eles criam dificuldades para as crianças aprenderem. E as crianças chegam com 8, 9, 10, 11 anos lendo de maneira deficitária, que são os famosos analfabetos funcionais. Então, a educação brasileira, o professor não tem autoridade na sala de aula, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, a merenda na escola é uma tranqueira, a infraestrutura da escola é uma porcaria, você não tem critério de desempenho e avaliação dos professores nos municípios, tampouco dos diretores das escolas, e aí você basicamente vai largando as crianças como se elas estivessem em um depósito, elas não aprendem nada, ficam com o celular na sala de aula brincando o dia inteiro, essa é a reclamação de todos os professores, o professor perdeu a autoridade sobre ela. Existe aquela famosa progressão continuada, ou seja, a criança não repete de ano, porque aí os governadores ficam fingindo que, tô indo super bem aqui, meus índices são óbvio, todo mundo passa de ano, né? Não tem repetência, e aí você fica basicamente utilizando a escola só como uma desculpa para gastar um dinheiro, mas sem formar gente. A nossa lógica é mudar absolutamente tudo isso. Volta do método fônico, foco em alfabetização e matemática. Todo esse currículo maluco que botaram, que o garoto não sabe ler e escrever, mas fica estudando sociologia na escola. Que estudar sociologia na escola? O cara tem que ler, escrever, aprender matemática, português, história, geografia, biologia, física e química. É o básico. E focar muito na parte de português e matemática. Ser proficiente na própria língua. O professor tem que ter muita autoridade, inclusive para repetir o aluno de ano. Celular proibido. Redes sociais para criança, 14 anos para baixo, proibido, estritamente proibido no Brasil. Pai vai preso se o filho tiver rede social, não tem que ter isso, está destruindo a atenção das pessoas, está gerando todo tipo de enfermidade mental para as crianças e para os adolescentes. Dinheiro tem que ficar mais nas escolas básicas do que nas universidades federais, isso é óbvio, cristalino. E nós temos que criar políticas de estímulo, na seguinte linha: diretor de escola, cuja escola vai bem nos testes nacionais, ele ganha um bônus em dinheiro, professores ganham um bônus em dinheiro e a escola recebe investimento. E diretor de escola que vai mal é substituído e cai. Tem que ser assim. Alunos que vão bem e tiram notas altas nos provões, que nós vamos fazer, provões de avaliação, aluno está indo bem e tirou nota alta, família do aluno e do aluno ganham um prêmio em dinheiro. E acaba com aquele pé de meia, que dá o dinheiro para a pessoa só ir para aula. Pô, pensei que ir para aula era obrigação. Quer dizer que agora eu tenho que dar dinheiro para o manjo ir para aula, aí ele gasta no jogo do tigrinho no meio da aula. Isso é loucura, isso é uma insanidade. E para alunos que se destacam bastante, nós vamos tirar eles das escolas, vamos colocar nas escolas privadas mais caras, e aí esses caras vão ter condições de igualdade de participar dos vestibulares mais difíceis. E no final, no ensino médio, nós vamos oferecer para todo mundo um ensino técnico de qualidade. Porque hoje, a ideia que a gente tinha na época dos nossos pais, tem quem está numa universidade. Cara, às vezes você está no meio do curso da faculdade, esse curso já ficou obsoleto porque a inteligência artificial vai te substituir. Aquele curso nem vai existir, aquela profissão nem vai existir mais.
O que a gente precisa ter? Muitos cursos técnicos muito bons. E o Brasil costuma ter curso técnico bom. Vamos ter faculdade técnica, vamos ter ensino médio técnico forte, desde a parte voltada à metalurgia, a parte fábrica, a parte agrária, a parte rural, parte de tecnologia da informação, toda a área ligada à inteligência artificial, design. Isso aí vai formando a galera pode fazer cursos diferentes para arrumar emprego rápido, que inclusive as empresas querem contratar esse tipo de profissional. Assim a gente já forma a pessoa pronta para trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje a gente só forma pessoas que são analfabetas funcionais. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.